pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Estou passando aqui no canal para a gente falar um pouco sobre uma das ações que compõem a top 10 ações da XP, que é uma carteira recomendada pelos analistas da XP para novembro de 2020. Mas antes de falar do papel, entender qual é a ideia da carteira, basicamente é uma carteira que tem como objetivo superar o índice Bovespa no médio e longo prazo, o que significa que não é uma questão linear, né? Então, essa carteira ela pode ter meses que ela corra abaixo do benchmark, assim como podem ter determinados anos fechados que isso também aconteça. Porém, a ideia é que no médio e longo prazo, o alfa, né, o retorno sobre o índice Bovespa, ele acabe vindo. Outro ponto importante é que é uma carteira sem perfil definido. Então, se os analistas eles estiverem otimistas, essa carteira ela vai tomar mais volatilidade, ela pode tomar papéis de um beta mais alto, enquanto se os analistas eles estiverem achando que o mercado está caro por algum motivo ou prevendo algum movimento de recessão, ela pode assumir um tom mais conservador. Então, sem mais delongas, vamos ao papel propriamente dito. Estamos falando aí das ações do Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil que tem como preço-alvo o valor de R$ 43. Atualmente o papel está tradando aí na faixa entre 32,50 e 32,70. Então aí é um papel que tem uma possibilidade de upside superior a 30%. Calculamos algo na faixa de 31%. Mas por que Banco do Brasil, afinal? Bancos é uma história que atualmente a gente pode dizer que está extremamente barato no Brasil. Então, é um setor que, de forma geral, opera de forma acíclica, né? Ou seja, ele costuma performar de forma razoavelmente bem, independente do ciclo de mercado. Muito disso se deve da forma que hoje, né, que esses grandes bancões que nós temos, eles foram constituídos. Então, nós tivemos aí muita turbulência, principalmente aí na esfera monetária no país ao longo das últimas décadas, e isso era bastante complicado, era um ambiente bastante hostil para os bancos. Então, os bancos maiores, eles iam comprando instituições menores e acabaram virando essas monstruosidades que eles são hoje, com esse mercado totalmente oligopolizado. Então, um ativo aí que, de forma geral, é bastante acíclico, empresa geradora de caixa, e atualmente dá para falar que todos os bancos eles estão negociando em patamares extremamente descontados. Então, a gente teve a pandemia, todos os ativos caíram, uma boa parte dos ativos se recuperaram, outra não, e os bancos eles estão nessa fatia que ainda não se recuperou. Vale ressaltar que, de forma geral, houve uma valorização por parte aí dos bancos incumbentes, né, que a gente está falando, então, dos grandes bancões, que são Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, que vieram performando aí no mês de outubro acima do índice Bovespa. O que a gente pode falar de Banco do Brasil que é interessante? Primeiro ponto é com relação à carteira de crédito do banco. Então, atualmente, o Banco do Brasil ele tem uma carteira extremamente defendida, né? Então, mais de 40% da carteira é vinculada aos segmentos do agronegócio e do consignado. Ou seja, agronegócio é o setor que mais está outperformando no Brasil hoje, né? Então, a demanda por alimentos no mundo ela segue firme e a gente está exportando alimentos. Então, aquele produtor que ele está realmente preparado, que ele está capitalizado, ele está ganhando muito dinheiro. Então, a probabilidade dele não pagar as suas dívidas ela é significativamente mais baixa. Outra parte, né, o setor de consignados. Então, basicamente, o consignado que o Banco do Brasil opera, o consignado do INSS, né? Então, é aquele aposentado que toma aquele empréstimo e o dinheiro ele já é deduzido direto da folha de pagamento desse aposentado. Então, é praticamente risco tesouro. Então, se a gente for comparar com a maior parte dos bancos, isso a gente pode considerar que ter 40% da carteira alocada nessas duas categorias é bastante interessante. Outro ponto importante, né, gente, é com relação às provisões. Então, os bancos, eles vieram fazendo provisões exorbitantes. Quando a pandemia começou, a gente viu os bancos fazendo provisões absurdas, inclusive trabalhando com um cenário de PIB com queda de mais de 10%. E a gente viu que esse cenário ele foi se ajustando para cima, né? Ou seja,
naquele PIB projetado de 10%, à medida que o tempo vem passando, eles vão tendo projeções cada vez menos pessimistas. Então, a não ser que aquele cenário que era muito mais hecatômbico se concretize, essas provisões que os bancos fizeram, essas provisões feitas pelos bancos, elas podem vir a ser distribuídas como dividendos extraordinários ao longo de 2021. Então, apesar de banco ser um case que tem uma história de crescimento muito menor, a gente tem essa questão dos dividendos que, principalmente num cenário de juros extremamente baixos, pode dar uma impulsionada no preço dos ativos. E o terceiro ponto, né, gente, é o valuation, que está extremamente descontado. Se não me engano, o Banco do Brasil está tradando muito próximo, abaixo do valor de patrimônio. Então, basicamente, esse é um cenário que a gente vê muito poucas vezes no mercado, geralmente depois de grandes crises. Então, temos aí um espaço para o Banco do Brasil se recuperar, simplesmente para que ele fique acima do valor patrimonial e ainda dê aquela gordurinha, né, dê aquela tradeada que projete algum crescimento. Então, acho que esses são os 3 principais pontos que nós temos em favor desse ativo, mas vale ressaltar que todo o setor aí dos grandes bancos está extremamente descontado e que, inclusive, se ele reagir, pode levar o nosso índice para patamares aí bastante elevados, talvez voltar para cima dos 105, 107, algo na faixa de 110 mil pontos, a depender de como for essa evolução das cotações dos grandes bancos. Perfeito? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente finalizar, só mostrar para vocês que vocês podem entrar aqui no site da ZAL e clicar aqui em relatórios grátis. Após vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para esta página daqui, onde vocês podem escolher o tema de interesse de vocês: bolsa de valores, renda fixa, fundo de investimento, guia de investimentos e economia. Ao escolher o tema de interesse, vocês clicam em acessar relatórios grátis e vocês simplesmente colocam o nome, melhor e-mail e o celular, o WhatsApp, e vocês vão poder ter acesso a esses relatórios que são atualizados periodicamente pela nossa equipe, ok? Então, agora sim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e de seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!